Bom dia, quarta manhã da saúde Bioera. Fique em casa, fique ligado e acompanhe as dicas e orientações de saúde durante a manhã de hoje. Para a realização deste evento, que jamais conseguiríamos sozinhos, contamos com a colaboração dos seguintes parceiros, dos quais agradecemos muito. Veridiana Esteticista e Acupunturista, Afine-se com Karina Salles, Cross Experience Paraguaçu, Plenos Odonto Spa, Laboratório Gold, Microlins, Espaço Consciente, Tutuí Filmes e Comunicação e Actus. Agradecemos também aos profissionais de saúde participantes. Doutora Larissa Celicani, Dr. Celso Maia Fiorini, Dr. Helder Lamin Rezende, Josirene Mendes, do Espaço Consciente, Maria Esther Dias e Janaína, do Laboratório Gold, Diamantes, fonoaudiólogo do NASF, Lívia Bastos, psicóloga, Dr. Jonathan e doutora Flávia, dentistas da Plenos Odonto Spa, Veridiana, acupunturista e esteticista, Lilian Peralta, da Vigilância Sanitária de Paraguaçu, Elaine Gonçalves, da Farmácia Bioera. Agradeço também a João Camilo, da Tutuí Comunicação, e Robinho, da Bioera. Sem vocês, isso não seria possível. Nossos agradecimentos vai também para você, que está ligado na live. E, ao final dessa live, teremos sorteios de brinde. Quer participar e concorrer? Ligue, a partir de agora, 3267-2458. Participe, deixe seu nome e aguarde os sorteios de brindes no final dessa live. Olá, bom dia. Eu sou a doutora Flávia Helena Alves. Nós somos integrantes da equipe Plenos, que é uma clínica odontológica aqui em Paraguaçu. E eu estou aqui com o meu colega de trabalho. Vou te apresentar ele. Bom dia, sou o Dr. Jonathan, também clínico geral da equipe Plenos Odonto Spa. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, pela saúde, e nós iremos começar falando sobre a importância do clínico geral. O clínico geral é aquele profissional que está apto a executar todos os procedimentos odontológicos. Ele é o profissional que vai receber. Então, nós ficamos responsáveis pela anamnese, conhecer o paciente, receber, saber das suas queixas. Nós também vamos fazer avaliação, a gente faz o pedido radiográfico para a gente fazer um planejamento daquele paciente. Vamos fazer a limpeza dentária, que também é um procedimento básico e muito importante para a saúde integral do paciente. Sim. Nessa primeira consulta clínica, a gente tem a avaliação da qualidade da escovação do paciente, onde a gente vai ensinar qual é o melhor tipo de escova, o uso do fio dental, como passar o fio dental nos dentes, que muita gente passa o fio dental todos os dias ou até todas as vezes, mas não o uso correto. Então, aí não adianta nada. Nessa primeira consulta, nesse primeiro contato, a gente faz o pedido dos exames de raio-x, porque nele a gente consegue avaliar como está a situação óssea dos dentes, as raízes, se existe alguma cárie, a gente consegue detectar nesse exame, se tem alguma anomalia, alguns dentes cisos, que a gente tem que saber a posição para poder planejar, para poder a gente fazer a extração e outras coisas em si. Essa é a parte principal do clínico geral. Agora a gente vai falar de algumas outras áreas, porque a odontologia é muito extensa, mas a gente separou algumas mais importantes e as dúvidas dos pacientes. Vamos lá.
nós vamos fazer algumas perguntinhas que os pacientes sempre fazem para nós. A gente separou algumas, a gente vai fazer a pergunta e vamos fazer as respostas. Vamos lá. Eu leio? Essa é a primeira pergunta. Meu filho não gosta de escovar os dentes. O que eu faço? Como o Jonathan gosta dessa área de odontopediatria, vamos deixar que ele responda por nós. Então, primeiramente, a gente deve entender que a criança ela ainda não responde por si só. E os pais ainda é muito importante a assistência deles. E a gente deve entender também que os nossos filhos tendem a ter reflexo que nós temos também. Então, se os pais ou responsáveis pela criança têm uma boa higienização, apresenta a técnica de escovação para a criança, ela também, por hábito, também vai querer e vai ter esse prazer na escovação. E os pais também devem apresentar a escovação não como uma coisa chata ou uma coisa ruim, mas devem apresentar ela de uma forma lúdica, ou seja, fazer daquele momento um momento divertido, um momento que a criança sinta-se bem e higienizada, né, da maneira correta. Isso mesmo, sempre os pais reforçando a escovação. Deixa a criança brincar com a escova, mas ele é quem finaliza, que a criança ainda não tem coordenação motora para isso. Vamos para a próxima pergunta. Mais uma de odontopediatria. Dente de leite tem raiz? Sim. Devemos tratá-lo como caso haja contaminação por cárie ou algum problema por trauma. Ele tem raiz, sim. A raiz dele é mais curtinha, né, porque o dente é descido, e ele fica como uma direção para o dente permanente. À medida que o permanente vai nascendo, crescendo, a raiz desse descido vai diminuindo até que ele amoleça e caia e o permanente cresça no lugar dele. Ele tem, sim. Vamos para a próxima pergunta. Já falamos essa, né? Por que devemos ir no dentista regularmente de 6 em 6 meses? É o que a gente acabou de falar, para a gente poder fazer a limpeza, que é muito importante, e para a gente poder dar as dicas de orientação de higienização e do uso do fio dental e avaliação clínica das restaurações que já foram feitas, se tiver alguma coisa que aconteceu, algum problema, alguma dor, principalmente nessa época agora de pandemia, né? Que tem muita gente ficando em casa e deixando de ir ao dentista, e caso aconteça alguma coisa, eles estão se automedicando, né, em casa por conta própria, o que não se deve fazer, e também deixando os tratamentos que já iniciaram pela metade, não finalizando isso. E isso pode causar problemas bem graves depois. O Jonathan tem mais a falar sobre isso. Lembrando também que é individual. Cada paciente vai ter uma época de retorno. Se o paciente ele ainda tem muitas cáries, muitas coisas para fazer, provavelmente ele vai ter um retorno, às vezes, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Se ele coloca aparelho ortodôntico, provavelmente ele vai fazer o retorno uma vez no mês. Se tem um problema gengival, às vezes de 3 em 3 meses. Então, assim, esse retorno ele é individual de cada paciente. Por que a gente coloca de 6 em 6 meses como padrão? Porque se caso tem alguma lesão de cárie no começo, então é como uma forma de prevenir. A gente usa uma prevenção, no mínimo 2 vezes ao ano. Isso mesmo. Isso. Uma pergunta de tratamento endodôntico agora. Após o tratamento de canal, o dente precisa de cuidados especiais? Sim. Dentes nos quais foi tratado o canal, eles devem ser restaurados de forma definitiva imediatamente para evitar nova contaminação no seu interior. As restaurações podem ser usadas de resinas compostas ou feito recobrimento total com uma coroa provisória. O que acontece? Muita gente faz tratamento de canal e aí resolve a dor. Ou seja, fez o tratamento de canal, a dor parou, colocou a restauração provisória e não volta mais ao dentista. Quais são as consequências disso? Normalmente, essa resina pode soltar, né? Porque é uma restauração provisória, então ela pode soltar, ela pode ter quebra, aí você fratura o dente, que foi a parte que restou,
por fora dele. Você pode fraturar esse dente e aí você pode vir a perdê-lo. Ou seja, toda a dor que você passou, todo o canal que você tratou, não adiantou nada. Você perdeu um dente por falta de continuação do tratamento. Por isso que é muito importante que você não deixe pela metade. Se você começou a tratar o canal, você faça o canal e termine, finalize. Faça a restauração provisória ou os procedimentos devidos para esse dente. Isso. Quando você também coloca só a restauração provisória e ela cai, ela sai, né? Porque ela é provisória, ela pode sair. Você pode contaminar o canal que você já fez. Aí você vai ter que fazer um novo retratamento de canal. Ah lá, mais uma perguntinha. Por que pode ser preciso fazer novamente um tratamento de canal? Exatamente por isso que eu falei. Ao fazer a endodontia de um dente, o mais comum é que ele esteja curado e não seja mais preciso mexer nele. Inclusive, o tratamento de canal é um procedimento com maior taxa de sucesso na odontologia. No entanto, sempre existem exceções. Quando tratarmos um dente endodonticamente, nós eliminamos o nervo do dente. Porém, o material colocado no lugar do nervo para vedar o espaço pode sofrer contaminação. E essa contaminação pode atingir o ápice. Pode formar pus na região, o que proporciona o aparecimento de bactérias. Quando tem alguma contaminação, né, que vai direto lá na nossa corrente sanguínea, a gente tem que tratar de novo. Por isso que tem que fazer o retratamento. Por isso que não deixe o tratamento de canal no meio do caminho. Finalize, sempre que começar. Outra perguntinha. Quando devo iniciar a escovação dos dentes do meu filho? A escovação, gente, deve ser iniciada após a erupção do primeiro dentinho do dente, quando ele é um bebê, tá? Quando o bebezinho tiver o primeiro dentinho na boca, já tem que começar a higienização, já tem que procurar o seu odontopediatra, já tem que fazer uma avaliação com ele, tem que ter um acompanhamento, porque ela vai te explicar como fazer a higienização desse dentinho e da boca em si do bebê. E também é muito importante a gente ressaltar que, desde esse início, o creme dental já deve ser fluoretado, pois ele já vai ajudando esse dente a remineralizar, né? Ele precisa de alguns nutrientes. Então, esse creme dental, né, ele deve ser colocado em frações muito pequenas, né, que o seu odontopediatra vai te explicar. E logo após a erupção do segundo dentinho, já devemos começar a técnica de passar o fio dental. Porque se a gente começar desde bem pequenininho, né, a criança já vai crescer tendo aquele estímulo, entendendo que ela precisa daquilo lá para a saúde bucal. Agora eu vou falar um pouquinho da ortodontia, só para a gente ficar sabendo por que ela é necessária. A ortodontia é uma área da odontologia que se coloca o aparelho. A melhor fase para identificar isso é aos 7 anos, porque a gente vai saber como que está a erupção decídua desse paciente, que são os dentes decíduos. Os permanentes já estão no exame do raio-x, então você já vai conseguindo planejar os espaços para eles. Por isso que a melhor data de avaliação é aos 7 anos de idade. Por que a gente usa o aparelho? Porque com o aparelho a gente consegue devolver a função normal dos dentes. As forças mastigatórias, a harmonização facial, né? As funções que precisa, porque os dentes podem ser apinhados, que é um dente um em cima do outro, e isso dificulta muito para poder fazer a higienização. Às vezes a pessoa usa a escova, ela passa o fio dental, ela escova certinho, mas não consegue limpar, por causa da posição do dente que está errada, um em cima do outro, então fica muito difícil de higienizar. E isso pode ocasionar aparecimento de cáries também, problema gengival, tá? Que é o sangramento na gengiva, a gente tem que cuidar, tem que saber fazer o tratamento certinho, não pode deixar a gengiva sangrando. A má oclusão também é um problema muito sério que hoje está tendo, né? Um dos maiores problemas que aparece hoje em dia. É o problema de má oclusão, que às vezes com o aparelho a gente consegue resolver, e o problema de bruxismo também, que agora acontece muito por causa, ainda mais nessa época de pandemia, que está todo mundo em casa. Mais alguma coisa para a gente falar? A gente está falando em questão da pandemia, porque, assim como no todo, é gerado um estresse
que muitas vezes não é dissipado, pois a gente não está fazendo as atividades normais, nossa, então é acumulado um estresse. E muitas vezes a gente já desconta isso nos nossos dentes. Às vezes o paciente já tinha um bruxismo ou tinha um apertamento noturno, e ele passa a ter um apertamento durante todo o dia, ou às vezes ele não tinha e passa a ter, então ele acorda com aquela musculatura toda doída, com dores às vezes de cabeça durante o dia, sente que os dentes às vezes ficam doloridos, e também um dos sinais é ver que parece que os dentes deles tá perdendo, né? Tá ficando desgastado e vai ficando retinho, né? Então, por isso que a gente fala da importância de estar procurando um ortodontista, pois ele vai ser um que vai dar o diagnóstico e ele está apto, né, para estar corrigindo isso, para melhorar o sono, que às vezes atrapalha o sono dessa pessoa. É isso, galera. E a gente vai finalizar agora. A gente fica muito grato de poder participar aqui com a Bioera, na nossa Manhã da Saúde. Eu, Flávia e o Jonathan, em nome da Plenos, agradecemos a todos pelo convite e por ter essa oportunidade. A gente espera que vocês nos procurem, que não fiquem em casa, que os dentes são uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar e também faz muita parte da nossa saúde do corpo, né? E a gente te espera lá, tá? Bom dia para vocês. E só também para enfatizar que a nossa rotina também dentro do consultório ela foi alterada, né? Então nós também, muita gente fica com medo de estar indo até o consultório porque é uma fonte de contaminação, mas nós também mudamos a nossa rotina. Então nós estamos com novos EPIs, que é a proteção tanto do paciente quanto do profissional, né? Os espaçamentos dos horários também foram mudados, então um paciente está com um horário muito maior, pois nós temos que fazer a higienização de todo o consultório, né, a cada paciente. Todo o nosso material é colocado em outro lugar para ser lavado e esterilizado, todos os materiais são esterilizados. E nós fazemos a desinfecção de tudo, de toda a área, de toda a sala, a cada paciente. Então, nós também estamos tomando todos os cuidados para nos proteger e proteger todos os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção de todos. Um excelente dia. Até mais. Agradecemos muito a todos os nossos parceiros. Plenos Odonto Spa, Veridiana Esteticista e Acupunturista, que será a próxima live. Afine-se, Karina Salles. Cross Experience, Paraguaçu. Laboratório Gold, Microlins. Espaço Consciente. Tutuí Filmes e Comunicação. Actus. Nossos agradecimentos também aos profissionais de saúde que colaboraram. Doutora Larissa Celicani, doutor Celso Maia Fiorini, doutor Helder Lamin Rezende, Josirene Mendes, do Espaço Consciente, Maria Esther Dias e Janaína, do Laboratório Gold, Diamantes, fonoaudiólogo do NASF, Lívia Bastos, psicóloga, Dr. Jonathan e doutora Flávia, que acabaram de fazer a sua live da Plenos Odonto Spa, Lilian Peralta, da Vigilância Sanitária de Paraguaçu, e Elaine Gonçalves, da Farmácia Bioera. Fique ligado, ligue 3267-2458 e concorra a brindes no final das lives. Que estão acompanhando a live da Bioera.
Na oportunidade, eu já quero agradecer, né, o convite para poder participar, né, do Dia Mundial da Saúde, em comemoração, né? E eu estou aqui para falar um pouquinho da acupuntura. Eu sou formada em estética e sou pós-graduada em estética e acupuntura, tá? Então, assim, com tudo isso que a gente está passando, né, com a pandemia, existe muitas pessoas que ficam muito frustradas, ficam com o emocional abalado. Antes mesmo de acontecer a pandemia, muitas pessoas já enfrentavam o desequilíbrio emocional, né? Porque a gente tem muita energia. E quando essa energia está desestabilizada, ocorre o desequilíbrio emocional. Na acupuntura, existem 2 pilares. Quando ocorre a desarmonia desses 2 pilares, que é o emocional e a má alimentação, ocorre a desarmonia total do corpo, promovendo as doenças, as patologias. E o nosso corpo sempre dá sinal dessas patologias. E quando a gente sente dor, ou quando aparece um vermelho diferente na pele, ou qualquer outro tipo de sinal, é que o corpo está dando alerta para a gente recorrer a algum recurso que possa ajudar a amenizar essa desarmonia. No caso da acupuntura, que significa, em seu sentido literal, acus, agulha, e puntura, que seria uma punturação, perfurar com agulha, eu posso realizar harmonia. Mas, além da agulha, existem vários recursos que podem ser utilizados na acupuntura, porque muita gente tem receio de utilizar a agulha, tem medo, acha que vai doer muito e tem muita dúvida também. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os diversos recursos que existem dentro da acupuntura, o que pode ser tratado com a acupuntura e algumas dúvidas também que as pessoas têm em relação a esse tratamento, que foi desenvolvido, estudado há mais de 5.000 anos pelos chineses. Então, dentro da acupuntura, a gente tem o tratamento com a ventosoterapia, que são esses copinhos, onde eu faço a sucção com esse, digamos, uma pistolinha, um revolvinho, que eu vou puxar e aí vai formar um vácuo. Esse vácuo, o sentido dele, por exemplo, eu trato muito dor muscular quando a pessoa faz um exercício excessivo ou quando a pessoa está com desconforto. Geralmente nas costas as pessoas sentem muita dor, é porque não está tendo uma irrigação suficiente de sangue. E quando o sangue não circula na região, pelos músculos, né, que estão ali na região onde está ocasionando a dor, é porque o sangue não está nutrindo e nem oxigenando suficientemente. Então, o intuito da ventosoterapia é justamente puxar mesmo, literalmente, esse sangue para cima para poder irrigar tanto a musculatura quanto a pele, para poder provocar essa nutrição e oxigenação e, consequentemente, eliminar a dor. Outra coisa que a gente tem na acupuntura também é chamado de guaxá. O guaxá pode ser pedra, pode ser uma espátula de plástico mesmo, pode ser até uma espátula comum que a gente usa dentro da estética, né? Para poder promover também chamar esse sangue para cima. Porque a gente faz uma fricção na pele. A gente passa esse guaxá na pele para poder promover uma epiremia, que é ficar vermelho, chamar o sangue para cima com o mesmo intuito da ventosoterapia. Dentro da acupuntura, além desses tratamentos, a gente tem a moxa, que é ou isso que chama moguzá, que parece um incenso, né? Mas ele é mais grossinho. Existe também um que é mais fininho, que realmente é igual um incenso. Tem esse que parece um charuto, né? Que ele também é uma moxa. E tem a moxa em lã, que ela é utilizada nessa caixinha aqui que a gente chama de berço de moxa. Essa caixinha, ela tem uma telinha aqui embaixo, onde
quando eu coloco aqui dentro a moxa em lã, eu acendo, todas elas eu coloco fogo mesmo, e aí o intuito dela é aquecer o local onde eu vou trabalhar. No caso desse bercinho de moxa, eu utilizo muito para dor lombar. Quando a pessoa necessita de tratamento para uma deficiência, por exemplo, porque a acupuntura a gente trata ou deficiência ou plenitude, que seria um excesso. Quando a pessoa está com deficiência energética no local, então eu trato com esse bercinho de moxa no local. E aí, lá na China, eles tratam queimando mesmo a pessoa. Por exemplo, eles acendem uma moxa dessa e relam mesmo na pele da pessoa, formando até bolha. Só que aqui no Brasil, no Ocidente, digamos assim, a gente não pode fazer esse tipo de tratamento. Lá na China é normal para eles queimarem mesmo a pessoa a fim de tratar. Só que aqui a gente não pode fazer isso. O intuito da moxa é só aquecer o local. Tanto que quando eu utilizo a moxa, eu sempre pergunto para a pessoa se está cômodo, como que está, se está muito quente. Porque se estiver muito quente, eu tenho que simplesmente afastar do local e voltar depois. E aí tem o tempo certo e eu tenho que ir observando tanto visualmente como no tato, porque daí eu vou apalpando também para ver como que está a pessoa, a pele da pessoa, se não está muito queimada. Porque dependendo do tempo, eu posso diminuir ou eu posso aumentar um pouquinho e depende de cada pessoa. Cada tratamento é individual, então cada pessoa vai receber o tratamento que necessita. Existe também o cristal radiônico, que eu acho que não dá para enxergar direito. São uns cristalzinhos, umas bolinhas bem pequenininhas, que elas emitem energia. Elas têm energia dentro delas e serve para harmonizar também o ponto energético. Existe o stipper, que são essas bolinhas aqui que tem silício, que também é colocado em cima do ponto de energia para poder harmonizar a pessoa, a energia da pessoa. Existe também os magnetos, que são, existem vários tamanhos. Pode ser colocado, esses menorzinhos são colocados em aurículo, né, na orelha. Existe também a sementinha e tem a agulhinha que põe na orelha, que eu não trouxe. Mas entre a semente e a agulha, muita gente fala assim, nossa, mas eu só fiz acupuntura na orelha. Existe acupuntura sistêmica, como tem esse bonequinho aqui que vocês podem ver, existe o meridiano pelo corpo todo. Todos esses pontinhos são pontos de acupuntura. Dentro do nosso corpo, existe mais de 400 pontos de acupuntura. E cada ponto trata uma parte, uma necessidade. Então, na aurículo, que é o microsistema, porque a gente, além desse sistema, né, que é a acupuntura sistêmica total, existem os microsistemas. Tem a craniopuntura, que é só na cabeça, tem na mão, no pé, e também tem a aurículo, que é só na orelha. Na orelha, a gente utiliza agulhinhas, que parecem taxinhas, é como se fosse a pontinha de uma agulha. E as sementes. Esse cristal radiônico também pode ser usado na orelha. E a semente, a diferença da semente e da agulha é que a agulha, quando a gente coloca, a gente já atinge o ponto que a gente precisa. E na orelha a gente tem todos os pontos referentes do corpo. E a semente a gente tem que estimular ela. Então, assim, umas 3 vezes por dia, a gente tem que estimular, apertar onde que a semente está. Então, por exemplo, se tiver 6 sementinhas na orelha e você tiver que estimular ela 3 vezes por dia, ficar um tempinho apertando cada sementinha, às vezes você pode ferir a orelha sem perceber, porque tem gente que tem mania de ficar apertando achando que vai solucionar. Na verdade, eu prefiro a agulha, porque a agulha já faz o tratamento e você nem precisa se preocupar com ela. O único incômodo é se a pessoa, às vezes, for dormir e deitar em cima daquela orelha que está a agulhinha. Mas, no mais, é só na hora que você sente a picadinha ali e não tem mais problema. Mas a semente, ela já é mais complicada por conta do estímulo. E dentro da agulha, da acupuntura sistêmica, a gente tem as agulhas.
Aparentemente, a gente olha e fala assim, nossa, a agulha é muito grande. Só que elas são muito finas. Então, o que, que acontece? Quando eu punturo, às vezes a pessoa nem sente a agulha quando eu coloco, mas ela vai sentir a hora que eu atinjo o ponto energético, que aí a pessoa sente ou um choquinho, cada um sente uma sensação diferente. E aí, quando eu atingo esse ponto energético, eu vou conseguir atingir o que eu preciso. Por exemplo, a gente tem, vamos supor, a pessoa está com dor de cabeça. Aí a pessoa chega e fala assim para mim, nossa, eu tô com dor de cabeça, queria fazer acupuntura para dor de cabeça. Eu não chego e já punturo a pessoa de imediato. Primeiro eu faço uma avaliação e vejo que realmente está causando aquela dor de cabeça. E, posteriormente, eu posso colocar pontos para analgesia, para melhorar aquele quadro de dor, para ver o que está causando, se é um problema de fígado, se é um problema de coração, de baço, em termos energéticos, não em termos assim, do órgão em si, tá? Porque dentro da acupuntura a gente trata órgãos e vísceras. E não é o órgão em si, é o local do órgão que passa a energia. Às vezes eu falo assim para a pessoa, nossa, você está com deficiência de baço. Já teve gente que foi no médico e falou, nossa, ela falou que eu estava com deficiência de baço. Ainda bem que o médico sabe um pouquinho de acupuntura e falou, não é o órgão, é o local. A energia não está suficiente passando ali, então ocorre a deficiência. Tá? E aí eu trato com a agulhinha esses pontos. Por exemplo, igual eu estava falando, né, de dor de cabeça. A pessoa está com dor de cabeça e fala assim, nossa, mas você vai pôr uma agulha na minha cabeça? Às vezes não. A gente tem um pontinho aqui, ó, na mão, que a gente pode até fazer chama acupressão. Né? Quando a gente está com dor, esse é um ponto analgésico, que ele ajuda também na questão de dor. Então, se a gente apertar, ele ajuda na dor de cabeça. E eu peço muita cautela, porque às vezes as pessoas, vão supor, vai pesquisar, falar, tem ponto de acupuntura em tal lugar. Vou pegar uma agulha e vou espetar ali o lugar. Não é qualquer agulha e não é qualquer método que você pode usar ali, por exemplo. Tem lugar que você não pode pôr a agulha espetando uma direção. Você tem que direcionar ela, porque às vezes tem órgãos ali, tem local que você não pode colocar a agulha. Por exemplo, a gente tem ponto dentro do umbigo. Dentro do umbigo a gente não puntura, né? Tem vários pontos. E falando da saúde, a gente procura reequilibrar, né, com essas punturas pelo corpo todo. E a gente pode tratar qualquer coisa. E quanto antes a pessoa procurar, melhor. Porque a ajuda é sempre necessária, porque o desequilíbrio sempre acontece. Tá? E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui com vocês o meu telefone, né, que é 988481317. Eu atendo na Rua Machado, número 18. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite da Farmácia Bioera para a gente estar aí falando um pouquinho sobre a saúde. Desculpa se eu deixei alguma dúvida e eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada. Bom dia, eu sou a Esther, sou bioquímica, responsável técnica do Laboratório Gold. Hoje estou aqui com a Janaína, né, colaboradora responsável pelo canal Atende Covid. E a gente está aqui hoje disponível para tirar dúvidas sobre exames de Covid. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Bioera, da Tutuí Comunicações, pelo convite, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo
um período muito conturbado, onde há muitas dúvidas, né, a respeito tanto da doença quanto dos exames, né, para detecção da infecção pelo coronavírus. E hoje a gente está aqui disponível para poder tirar a dúvida de vocês. Quem quiser enviar sua dúvida ao vivo pelo chat, pode enviar, que a gente vai responder aqui ao vivo. E para a gente começar a falar um pouquinho, a gente já trouxe, né, aquilo que gera mais dúvida nos pacientes, que a gente recebe com mais frequência no laboratório e no canal do Atende Covid. Primeiramente, o teste de Covid não é apenas um exame. Existem vários tipos de exames para a detecção da infecção do Covid, né? Cada exame tem o seu período certo para ser realizado. A gente não pode realizar um exame de qualquer forma. Todo paciente que chega com essa solicitação de querendo fazer um exame para Covid, ele passa por uma entrevista, né? Seja por telefone, pelo WhatsApp ou pessoalmente no laboratório. A gente primeiro entrevista o paciente para determinar qual que vai ser o exame mais adequado para aquela situação que ele está vivendo. Basicamente, a gente tem duas famílias de exames. A primeira família é o exame que deve ser feito quando a pessoa está apresentando sintomas, né? Sintomas suspeitos para a Covid-19, que são principalmente febre, tosse, dor no corpo, né, Janaína? Que são os principais. Tem alguns menos comuns, que é a perda de olfato e paladar, né? Às vezes diarreia, mas os principais sintomas são febre, tosse e também dificuldade de respirar. Essa família de testes deve ser feita na primeira semana de sintomas. Então, entre o primeiro, né, o segundo e o 7º dia de sintomas, que são o RT-PCR e o teste de antígeno. Esses dois exames, eles não são feitos no sangue, eles são coletados através de um swab, onde a gente coleta a secreção do nariz e da garganta do paciente. A outra família de testes são os testes de anticorpos. Esses testes eles não vão detectar o vírus, mas sim as proteínas chamadas anticorpos, que são produzidas pelo nosso organismo em resposta à infecção pelo coronavírus. Quando que surgem esses anticorpos? Eles só começam a aparecer aproximadamente depois de uma semana da infecção pelo vírus e tornam-se detectáveis pelo exame a partir de 2 semanas, né? É por isso que esses exames de anticorpos, o paciente só pode fazer depois de, no mínimo 2 semanas após o início dos sintomas. Tem alguns pacientes que demoram até mais tempo para produzir anticorpos. Tem pacientes que vão levar até 30 dias para ter anticorpos detectáveis no exame, né? Nessa família de exames de anticorpos, tem vários tipos de exames. São chamados teste rápido, teste de IgG, teste de IgM, IgA e anticorpos totais. Qualquer um desses exames tem que seguir esse tempo, né, entre o início dos sintomas e a realização da coleta do exame. Por que a gente bate tanto nessa questão do prazo, né, de tem que esperar esse tempo para fazer o exame? Porque se a gente faz antes do tempo, o resultado sai negativo, mesmo que a pessoa tenha tido contato com o vírus. Aumenta muito a probabilidade, a possibilidade de ter um resultado falso negativo, né? Como a pessoa quer fazer o exame, ela quer fazer o melhor possível, e a gente também quer entregar o melhor exame possível, a gente sempre orienta a guardar o prazo correto para a realização do exame. E esses exames são todos iguais? Não são, né? Geralmente, os testes demoram anos para serem desenvolvidos. E esses testes do coronavírus foram desenvolvidos em meses, né? Então, eles foram desenvolvidos com muita rapidez e nem todos têm o mesmo desempenho. Vamos dizer, têm a mesma qualidade, né? Alguns
fornecem resultados mais confiáveis e outros fornecem resultados menos confiáveis, né? Tudo isso a gente explica para o paciente no momento da entrevista, né? Qual que é o melhor exame para ele fazer, o mais confiável, e qual que é o tempo correto, né? O prazo correto para ele fazer esse exame. Outra pergunta muito frequente é a respeito de... A pessoa, às vezes, não tem sintomas, mas ela teve contato com uma pessoa que foi comprovadamente teve Covid, né? E ela fica preocupada. Às vezes é um colega de trabalho ou um familiar que teve Covid, né? Fez o exame, deu positivo, e ela fica com dúvida se ela tem ou se ela não tem, sendo que ela não tem sintomas. Bom, aí a gente tem que entender um pouquinho como que é a história da doença, como é que ela funciona. Entre a pessoa ter o contato com o vírus e ela apresentar algum sintoma, pode passar de 2 até 14 dias, né? É o período que a gente fala que o vírus ficou incubado, né? Então, o contato, você teve um contato ali com o vírus, você pode apresentar sintoma dentro de 2 dias ou pode demorar até 14 dias para apresentar algum sintoma, né? E nesse período não tem exame que vai detectar o coronavírus, né? Nesse período. O exame de RT-PCR, que é o mais sensível, consegue, às vezes, detectar o coronavírus 2 dias antes de apresentar sintomas. Só que isso é muito difícil da gente determinar, né? Se dali a 2 dias você vai apresentar algum sintoma. Então, o que é mais aconselhável nesse período, onde você teve contato e você não apresentou sintomas? Reforçar, né, o isolamento, né, usar máscara, todas aquelas recomendações que a gente já conhece, que a gente sempre escuta, né? Usar máscara, lavar as mãos com frequência, não ter contato próximo com as pessoas e aguardar esse período, né, de 14 dias. Depois de passar desse tempo, você pode fazer algum exame, né, para tirar a sua dúvida. Mas antes disso, qualquer exame que você vá fazer, ele não tem garantias de estar correto, né? Pode ser um resultado falso negativo. A Janaína, ela está responsável por um canal do Laboratório Gold, que é exclusivamente para tirar dúvidas, né? Então, ela responde, está capacitada para responder todo tipo de dúvida a respeito do Covid e principalmente dos exames, né, Janaína? Janaína, tem mais alguma dúvida que o pessoal pergunta mais no canal? A maioria... Bom dia, primeiramente, né? A maioria das pessoas que eu atendo, né, falando de com dúvidas sobre a doença, é justamente contato, né? Por exemplo, no final de semana eu tive contato com uma pessoa, essa pessoa teve febre, no decorrer da semana ela fez um exame e testou positivo. O que eu faço agora, né? Então, primeiramente, se esse contato, né, foi sem as devidas recomendações, sem o uso de máscara, né, sem o distanciamento correto, essa pessoa ela tem que se isolar também, né? E observar os sintomas, se vão aparecer os sintomas, e procurar, se aparecer os sintomas, né, procurar também para fazer o exame, que possivelmente ela pode estar contaminada, tá? Nesse canal que eu estou à disposição para atender, o número é o 99937-2776, tá? Eu estou à disposição para atender as dúvidas, tá? Com todo o tempo, toda a disposição, tá? A qualquer horário, né? No horário do expediente, aos sábados também, tá? E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Falar mais alguma coisa? Outra dúvida que é frequente é a respeito do retorno, quando a pessoa tem alta, né? Ela teve, por exemplo, numa empresa, uma pessoa teve Covid, e que exame que ela tem que fazer para poder retornar às suas atividades. Então, na verdade, o critério de alta do paciente, ele não é por exame de laboratório, é por clínica. Ou seja,
Para a pessoa retornar ao trabalho, ela tem que cumprir o isolamento previsto, né, que são de 14 dias a partir do início dos sintomas. E ela tem que estar pelo menos 3 dias sem apresentar mais sintomas, né, sem ter febre, sem ter a tosse, a falta de ar. Se ela passou 14 dias do isolamento, né, 14 dias a partir do início dos sintomas, e ela está pelo menos 3 dias sem sintomas, ela pode retornar ao trabalho, né? Ela já não está mais sendo um foco de transmissão. Não é exame de laboratório que vai dar alta para ela, né? O exame de laboratório ele serve para confirmar que aqueles sintomas que ela teve foi devido ao COVID. Porque existem outros vírus respiratórios, né, que circulam, principalmente no inverno, que geram sintomas parecidos e pode não ser o coronavírus. Mas uma vez que comprovou que aqueles sintomas foi devido ao coronavírus, ela tem que cumprir o isolamento e a alta dela, né, a permissão para ela retornar às atividades dela de trabalho, clínico, ou seja, o médico vai dar através da falta de sintomas, né, da ausência de sintomas clínicos do paciente. Não tem recomendação de dosar anticorpos ou de fazer RT-PCR para dar alta para o paciente. Isso por quê? Porque no coronavírus, ele é uma doença que veio para desafiar a gente. Tem muita coisa diferente que acontece somente com a infecção pelo coronavírus, que não acontece com outras doenças infecciosas. Um detalhe é o surgimento dos anticorpos, IgG, IgM, que nas outras doenças o IgM aparece primeiro e o IgG aparece depois de algumas semanas. No coronavírus, foi estudado e foi comprovado de que isso não acontece. Geralmente, os anticorpos IgG e IgM aparecem simultaneamente, aparecem ao mesmo tempo no paciente. Por isso, ele não pode ser usado como critério para definir se é uma infecção recente ou se é uma infecção antiga, né? Também não pode ser usado como critério de cura do paciente, porque alguns pacientes, principalmente quando a doença complica mais, que ela precisa de hospitalização ou precisa até de uma UTI, aquele paciente tem anticorpos, porém ele não está curado. Ele ainda está apresentando sintomas e ainda é potencialmente infeccioso. Então, por isso que o critério de alta ele é apenas pelos sintomas clínicos. É isso, Janaína? Que também o pessoal tem dúvida? Entendeu? Sim? Bom, tem outras dúvidas que surgem são principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? A gente até desenvolveu um protocolo para ajudar as empresas na testagem dos seus funcionários, para que seja feita de uma forma racional, né? Fazer exames assim sem critério, a gente não aproveita, né, a informação que tem, né? Fazer exames assim de todo mundo sem nenhum critério para você interpretar esses exames é um desperdício de dinheiro e de tempo, né, da empresa. Então a gente fez elaborou um protocolo, né? A empresa que tiver interesse pode entrar em contato com a Janaína, que ela passa esse protocolo para a gente poder manejar, né, a infecção do coronavírus dentro do ambiente de trabalho. Que a gente sabe que é uma preocupação de saúde, também uma preocupação dos empresários de não ter surtos da doença dentro da empresa, né, que pode levar a fechamento, até o fechamento da empresa por alguns dias, fechamento de setor, né, afastamento de funcionários. Então, os exames, né, eles são uma das pernas, né, do combate à infecção pelo coronavírus. Eles não funcionam sozinhos. Não funcionam de maneira sozinhos, mas junto com as medidas de prevenção, né, e controle, como uso de máscara, afastamento, eles também ajudam. O Robinho vai passar uma dúvida que surgiu aqui para nós, no ao vivo. Enquanto isso, a gente vai falando mais um pouquinho.
o teste rápido não é 100% eficaz. O teste rápido foi o primeiro teste que apareceu, né? O primeiro que ficou disponível. E, como eu falei antes, como ele foi desenvolvido de maneira muito rápida, muitos desses testes não são muito precisos, né? Eles, claro, têm a sua utilidade, foram os primeiros que surgiram, porém, eles têm algumas limitações. Uma limitação é a questão do tempo, isso para todos os testes sorológicos, né, que é esperar o prazo correto para realizar o exame. E outro problema que os testes rápidos vêm apresentando é a possibilidade de reação cruzada. O que é isso? Ele dá um resultado falso positivo. Por exemplo, a pessoa tem um outro tipo de vírus, porque o coronavírus é uma família, né? Às vezes ela está com uma infecção por outro tipo de coronavírus, ou até dengue, ou outro tipo de vírus, e o resultado dá positivo para a Covid-19. Mas, muitas vezes, esse positivo não se confirma, né? A pessoa repete em outra metodologia, não confirma, ou ela não tem sintoma nenhum, não transmite para outras pessoas. Quer dizer, é bem possível que aquele resultado positivo não tenha sido realmente um positivo, né? Lá no laboratório, a gente não usa, a gente não gosta de fazer o teste rápido, justamente por essas limitações. Existem testes hoje melhores para serem feitos, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia, né, recomenda o teste de anticorpos totais por eletroquimiluminescência, né, que é o teste que vem apresentando melhor sensibilidade e melhor especificidade dentre os testes que nós temos até hoje. É claro que todo dia essas informações mudam, né? A gente vai aprendendo com a doença, com os testes, com os exames, com o tratamento, tudo vem evoluindo de uma forma muito rápida. Então, hoje, dia 8 de agosto, né, de 2020, o teste sorológico, né, para detecção de anticorpos, que a gente tem mais preciso, com maior especificidade e melhor sensibilidade, é o teste de anticorpos totais, na metodologia que chama eletroquimiluminescência, né? Os testes rápidos têm o seu valor, assim como os outros testes de anticorpos, mas a gente sempre tem que analisar o resultado do exame juntamente com outros dados clínicos, né? Que é a presença de sintomas, que é também dados epidemiológicos, né? Se está acontecendo um surto ali com aquela família ou com aquele grupo de pessoas, né? Todo resultado de exame ele tem que ser analisado em conjunto com outros dados. Respondi a pergunta da quem? Sim, está respondida. Kívia. Obrigada, Kívia, por ter enviado a sua dúvida. Deixa eu ver se a gente falou da maioria das coisas. Sim, eu ia falar de um teste que eu falei um pouco antes, que tem o RT-PCR e o teste de antígeno, né? Esse teste de antígeno é um teste novo. A gente não tinha à disposição anteriormente. Ele é um teste muito interessante, porque o RT-PCR ele demora aproximadamente 5 dias para a gente ter o resultado. Então, a pessoa está com sintoma, a gente faz o exame e ela ainda vai ter que aguardar aproximadamente 5 dias para a gente ter um resultado positivo ou negativo. No teste de antígeno, a gente dá essa resposta em algumas horas para a pessoa, né? Então, ela tem sintomas, faz a coleta do exame e o resultado, dentro de 1 hora, já está disponível, né? A desvantagem é que o teste de antígeno é um pouco menos sensível que o teste de RT-PCR. Porém, a grande vantagem é a gente ter uma resposta rápida, né? No caso do COVID, a gente sabe que gera muita ansiedade no paciente, gera muita ansiedade na família, todos os profissionais de saúde envolvidos. Então, essa rapidez da gente dar uma resposta para o paciente, ela é muito interessante e muito útil, né, no manejo dessa doença. Esse é um teste novo que faz 1 semana que a gente está disponibilizando, né? E a gente está tendo bons resultados com ele, né? Que é um teste de antígeno, que é para ser feito com pacientes que estão com sintomas, né?
Exatamente. O teste de antígeno não serve para quem teve sintomas na semana retrasada, na semana passada. Aí tem que fazer o teste de anticorpos. Mas quem está com sintoma naquele momento é um bom teste para ser feito, né? Porque dá uma resposta bem rápida. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Janaína? Eu acho que a gente tentou tirar, né, falar dos assuntos mais polêmicos, né, de resultado de exame, né? Nós estamos à disposição lá no laboratório e também no canal de atendimento do Covid. Agradecer a atenção de vocês, né? E agradecer ao pessoal da Farmácia Bioera e do João Camilo, da Tutuí Comunicações, pelo convite, né? E pela disposição de estar falando aqui. Muito obrigada. Nossa live, assistindo às dicas e orientações de saúde e bem-estar, pode ligar também no 3267-2458 e concorrer ao final da live a sorteio de vários brindes. Gostaria de agradecer novamente os nossos colaboradores e parceiros. Sem vocês não seria possível esta realização. Veridiana, esteticista e acupunturista. Afine-se com Karina Salles, Cross Experience Paraguaçu, Plenos Odonto Spa, Laboratório Gold, Microlins, Espaço Consciente, Tutuí Filmes e Comunicação, Actus. Agradeço também aos profissionais de saúde e participantes. Doutora Larissa Celicani, Dr. Celso Maia Fiorini, Dr. Helder Lamin Rezende, Josirene, do Espaço Consciente, Maria Esther Dias e Janaína, do Laboratório Gold, Diamantes, fonoaudiólogo do NASF, Lívia Bastos, psicóloga, Dr. Jonathan e doutora Flávia, dentista da Plenos Odonto Spa, Veridiana, acupunturista e esteticista, Lilian Peralta, da Vigilância Sanitária de Paraguaçu, Aguinaldo, da Vigilância Sanitária de Paraguaçu, Elaine Gonçalves, da Farmácia Bioera. Agradeço também ao João Camilo, da Tutuí Comunicações, e Robson, da Bioera. Sem vocês não seria possível essa realização. Fique ligado, ligue 3267-2458 e concorra a sorteios de brinde daqui a pouquinho. Bom dia, meu nome é Lilian, eu sou coordenadora da Vigilância Sanitária. Aqui é o Aguinaldo, ele é fiscal sanitário. A gente veio falar um pouco sobre as medidas sanitárias. A população está bastante em dúvida se houve mudança, então muita gente está ligando para a gente. Quando a gente vai nos comércios fazer a fiscalização também tem muita dúvida dos comerciantes. Então, a gente só vai recapitular as medidas sanitárias. Elas vão continuar. Todos os comércios vão funcionar do jeito que já está funcionando com as medidas sanitárias do antigo decreto. Os bares eles vão funcionar com entrega e retirada no balcão, proibindo o consumo de bebida alcoólica no local e em torno do local. A gente pede para não aglomerar em volta do bar, não beber no balcão, porque isso acaba prejudicando o estabelecimento e o dono do estabelecimento. E quanto mais difícil for seguir as orientações, mais difícil vai ser a flexibilização. Os restaurantes, disponibilidade de álcool gel, respeitar o distanciamento das mesas, só se deve retirar a máscara de proteção no momento da refeição. Os velórios estão com duração em torno de 1h30. Também evitar aglomeração, para deixar mais o evento mais para os familiares mesmos. Os amigos podem acompanhar, mas
a gente pede que é só os mais íntimos para não gerar aglomeração. As mesmas orientações para a cidade, para a área urbana, também servem para os restaurantes e bares da zona rural. As academias, elas estão funcionando seguindo as medidas sanitárias também, o uso da máscara de proteção, fazer a higienização após o uso dos equipamentos, não ter aglomeração. A disponibilidade de álcool gel nas academias são em várias áreas de circulação, nos sanitários. Tem mais alguma orientação que a gente está passando bastante? Que essas orientações já são 5 meses que a gente está passando ela. Tem alguns comércios que têm mais dificuldade em seguir as orientações. A gente entende que é difícil, que o pessoal já está cansado do isolamento social, mas essas orientações é importante serem seguidas para a gente poder fazer flexibilização. A gente está aqui para orientar a população e comunicar ela também que, quando houver mudanças, a vigilância sanitária vai passar orientando cada comércio. Os comerciantes estão com muitas dúvidas se teve mudança, se vai fechar ou se vai flexibilizar. Nesse momento, a vigilância sanitária não recebeu nenhuma ordem de fechamento de comércio e nem de flexibilização. Até o momento, vai seguir essas orientações que já foram citadas. O Minas Consciente, a cidade ainda não aderiu, ela está estudando o protocolo, porque o município ele tem uma responsabilidade com os comerciantes e com a população. Então, ele tem uma responsabilidade com a economia e também com a saúde da população. Então, sempre vai ser muito bem avaliado antes de fazer a adesão. Se houver adesão do programa ou se houver um outro tipo de mudança, a vigilância sanitária vai passar nos locais, vai orientar, vai falar como que vai ser essas mudanças, mas até o presente momento a vigilância sanitária está aqui para as pessoas continuarem seguindo as medidas sanitárias, que é uso de máscara, não entra no estabelecimento sem máscara. Os funcionários também, dentro dos estabelecimentos, é o uso da máscara, a disponibilidade de álcool gel na entrada e evitar aglomeração. A gente pede também para não fazer reuniões, festa, alugar sítios para fazer festa, porque isso gera um transtorno. Quanto mais difícil a população tornar as orientações, as exigências, seguirem as exigências, mais difícil torna a flexibilização. Então, se todo mundo continuar seguindo essas orientações, se conscientizando, falando para outra pessoa, comunicando as pessoas, ver quando alguém não está seguindo as orientações, comunicar ela, orientar. Quanto mais a gente seguir essas medidas sanitárias, mais fácil vai ser a flexibilização. Então, o que a vigilância tem para falar hoje é continuar seguindo as nossas orientações e, se houver mudança, a vigilância sanitária ela vai passar de comércio em comércio, orientando, falando como que vai funcionar. A prefeitura também vai comunicar, vai sair um decreto. Então, por enquanto, a gente vai continuar desse mesmo modo. E, se houver mudança, a gente vai avisando. Bem, pessoal, eu sou o Aguinaldo, né, como já foi apresentado aqui, e o que eu tenho é reforçar tudo isso que a coordenadora aqui, a Lília, falou sobre as normas, sobre os procedimentos que foram adotados aí já há bom tempo atrás para a prevenção ao Covid-19, então, para que todos realmente possam aderir, né? Tudo que está sendo pedido, está sendo solicitado, exigido, vamos dizer assim, como muitos pensam, está tudo ao nosso alcance, gente. Nada é tão difícil assim. É a máscara, o álcool gel, evitar a aglomeração, sair para fazer alguma coisa, sair quem tiver que sair, não levar a família toda, se for ao comércio, se for ao supermercado, se tiver que ir à padaria. Então, assim, sair só quem tiver realmente que sair, para não aglomerar. As festas, como foi dito, então, assim, a gente tem uma situação delicada, porque o pessoal está saindo para aquelas festas rurais. Evitem, gente. Vamos conscientizar. Para quem acredita e quem não acredita, o vírus está aí, ele está presente. Ele é parte integrante dos nossos dias, a partir de que chegou, né, a partir do final do ano, início deste ano. Então, assim, vamos respeitar o que está sendo solicitado, não pela vigilância sanitária, mas pelo comitê.
municipal, estadual, federal de enfrentamento ao Covid-19. É tudo isso que eu tenho a dizer a todos. Gente, comerciante, frequentadores, não importa a natureza do estabelecimento, vamos respeitar o que está sendo solicitado, implantado a todos para que possamos prevenir e manter a integridade de nossa saúde, minha, sua e de nossos familiares. Muito obrigado. Ainda temos vários vídeos de dicas de saúde e bem-estar com o Dr. Celso, doutora Larissa, Dr. Helder e outros profissionais de saúde. Se liguem, fiquem aí. Muito obrigado a cada um que esteve ligado na nossa live. Um grande abraço a todos.